Oi, gente, quero cumprimentar a você de casa com a paz do Senhor Jesus. Está começando agora o nosso programa Palavra Profética. Eu sou o evangelista Cid Braza e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso seminário Ágape, tá bom? Seminário Ágape com Cid Braza. E hoje nós vamos falar sobre as qualidades de Davi. As qualidades de Davi. Tá bom? É exatamente sobre esse assunto aí que nós vamos falar. O texto base que nós vamos usar está aqui no livro de Mateus, capítulo 1, e o versículo de número 6. Tá bom? Mateus, capítulo 1, e o verso de número 6. Hoje nós vamos falar sobre as qualidades de Davi. O texto diz assim: E gerou Jessé ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Vou ler de novo. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Tá bom? Sobre Davi nós vamos falar hoje, e eu tenho certeza que através desse seminário Deus ele vai abrir o seu entendimento e com certeza aí abrir a sua mente para que você compreenda a palavra de Deus. Tá legal, gente? O texto que a gente leu, né? Rapidinho, o texto que a gente leu em Mateus 1 é exatamente a genealogia de Jesus, né? E dentro dessa genealogia, o evangelista Mateus, ele cita vários nomes, né? De mulheres, homens, que dentre essas mulheres, dentre esses homens, na verdade, ele cita o nome de patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó, enfim, ele traz uma lista de homens, né, e de mulheres que estão infiltrados dentro da árvore genealógica, tá bom? A árvore genealógica que é a respeito das famílias, né, que viveram antes de Cristo. E dentre dessas pessoas que Mateus está citando no capítulo 1, ele cita o nome de Davi, né? Dizendo que Davi era filho de Jessé, né? E que Davi também gerou a Salomão, que é o versículo 6 do capítulo 1 do livro de Mateus, que nós acabamos de ler. Tá legal, gente? Então é sobre isso que nós vamos falar. A nossa aula hoje, o nosso seminário hoje vai girar em torno da vida de Davi. Então nós vamos falar sobre as qualidades de Davi. Tá legal? Você que acompanha o nosso canal, você que acompanha o nosso seminário, eu já quero te convidar para pegar aí um pedaço de papel, né, para você fazer as suas anotações. Porque é muito importante o que eu tenho para passar para você sobre a vida de Davi. Tá legal, gente? A gente fala muito sobre Davi. A gente trata muito sobre a vida de Davi em nossos púlpitos, né? Só que poucas pessoas falam sobre as suas qualidades de forma direta. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá legal? Eu encontrei, baseado na vida de Davi, 4 grandes qualidades, né, que fizeram dele uma pessoa muito importante. Eu encontrei dentro da vida de Davi, dentro da história de Davi, 4 grandes qualidades que fizeram dele uma pessoa muito especial, tá bom? Mas antes, a pergunta é: quem foi Davi? A pergunta é: quem é Davi? Quem foi esse grande personagem do Velho Testamento? A gente falar de Moisés é fácil. A gente falar de Josué também é muito fácil. Falar de Salomão, filho de Davi, é muito fácil. Agora a pergunta é, gente, quem foi Davi? Quem foi esse grande, ilustre homem de Deus, né? Quem foi esse personagem que a gente tanto fala aí e que a gente tanto ouve nas nossas tribunas, nos altares das nossas igrejas? Primeiro, Davi, como o próprio texto de Mateus 1, versículo 6, diz que ele era filho de Jessé, tá bom? Era um dos moradores de Belém. Davi era da tribo de Judá.
Davi teve algumas mulheres. Dentre as mulheres que Davi teve, lembrando que essa questão do homem no Velho Testamento ter bastante mulheres, isso é baseado naquilo que chamamos de Código de Hammurabi, tá legal? Hoje não é permitido, tá bom? Hoje não é permitido o homem ter mais do que uma mulher, é apenas uma única mulher, tá bom? 1 Coríntios capítulo 7, o homem deve ter apenas uma mulher. Só que na época do Velho Testamento, o que predominava era o Código de Hammurabi. Esse código, né, dava o direito ao homem em casar ou se deitar ou ter relação sexual com uma outra mulher, se caso a sua mulher fosse estéril. Também dava o direito, o Código de Hammurabi dava o direito ao homem ter outras mulheres, se caso ele fosse uma autoridade no seu país, nesse caso, rei. Tá bom? Então dava-se esse direito ao rei em ter mais de uma mulher. Foi o caso de Salomão, que teve cerca de 1000 mulheres. 300 mulheres e 700 concubinas, né? Foi o homem que mais teve mulher em toda a história da Bíblia, foi Salomão, filho de Davi. Então é só para você entender o porquê que Davi teve várias mulheres, tá bom? Dentre essas mulheres que Davi teve, ele casou com uma chamada de Betseba, tá bom? Ele casou-se com uma mulher chamada de Betseba. O nome Davi, além de significar o amado, né? Dentro do hebraico, além do nome Davi no hebraico significar o amado, porque amado de Deus ele era, o nome Davi aparece 1047 vezes, de Gênesis a Apocalipse. 1047 vezes. Então, percebe que Davi, né, a vida de Davi, o nome de Davi percorre por quase que todas as páginas do Velho e do Novo Testamento. Não são todas, mas percorre aí, dos 66 livros que a Bíblia tem, boa parte desses livros citam o nome de Davi em algum momento. Tá legal, gente? Outro detalhe importante. De acordo com o arqueólogo Edwin Shelley, né? Edwin Shelley, arqueólogo americano, diz que ele nasceu por volta do ano de 1040 e morreu aí no ano 970 a.C. Então, note que Davi é uma pessoa muito especial, tá? Percebe-se que com essa biografia davídica que eu acabei de falar para vocês, já nos mostra que Davi era uma pessoa muito especial. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo 22, diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, tá? Ou seja, o próprio Deus que havia escolhido Davi, o próprio Deus que havia escolhido a Davi para reinar sobre Israel, né? Essa expressão, segundo o meu coração, não é só um poder de escolha do próprio Deus para com Davi. Era a intimidade que Deus tinha com Davi, tá? Então essa expressão do capítulo 13, no versículo 22 de Atos dos Apóstolos, que aparece que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é apenas baseado na escolha de Deus para com Davi, como também baseado na questão da intimidade que Deus tinha com Davi e que Davi tinha para com Deus. Tá legal, gente? Essa é a biografia de Davi, tá bom? Ele era filho de Jessé, morava em Belém, da tribo de Judá, casou-se com Betseba e por aí vai. Essa é a biografia de Davi, tá legal? Agora, o contexto histórico de Davi, também baseado nas páginas do Velho Testamento, começando lá em 1 Samuel capítulo 8, o texto histórico nos diz que quando Davi ele aparece, né? Davi ele aparece exatamente em uma época, né? Ele era pastor de ovelhas. Ele aparece exatamente em uma época, baseado isso no contexto histórico, ele aparece em uma época, lá no capítulo 8 de 1 Samuel, quando Israel, os anciões de Israel vão até Ramá, atrás do profeta Samuel, e pedem para Samuel um rei, para que os governe. Porque nessa época,
quando os anciões vão atrás de Samuel, nessa época, o que predominava era o período teocrático, tá legal? Período teocrático. Era o que predominava a época de Israel, exatamente na época de Davi. Ou seja, o que é um período teocrático? O que é? Período teocrático é nada mais e nada menos quando Deus é o rei de Israel. É Deus que manda, Deus que ordena, é Deus que faz. Deus é o rei de Israel. Abaixo de Deus não tem rei nenhum. Deus é o rei. Teocracia, né? É governo divino. A palavra teo quer dizer Deus, tá bom? E a ocracia, né? Tem a ver com o governo, ou seja, o governo de Deus sobre Israel, tá bom? Quando os anciões de Israel, no capítulo 8, desce até Ramá em busca de Samuel, pedindo para Samuel um rei, né? Aí quebra-se o sistema teocrático e passa então a iniciar o sistema monárquico. O que era o sistema monárquico? Então é exatamente do capítulo 8 para o capítulo 15 de 1 Samuel que existe aí essa transição de sistema, tá? O sistema teocrático passa a ser um sistema monárquico, ou seja, Deus deixa de governar em Israel e o homem passa a governar em Israel. Então existe aí essa transição, tá bom? Do sistema teocrático ao sistema monárquico. Tá legal, gente? Esse é a transição que existiu aí entre o capítulo 8 de 1 Samuel ao capítulo 15, tá bom? Porque quando a gente chega no capítulo 15 de 1 Samuel, o que diz lá? Diz que Saul torna-se o primeiro rei de Israel. Deus, através de Samuel, dá algumas ordens a Saul, né, para que ele descesse até a terra dos Amalequitas, cujo príncipe ou rei era Agag, né, rei dos Amalequitas, e a ordem de Deus dada para Samuel, para que ele passasse essa ordem a Saul, é que Saul descesse até a terra de Agag e destruísse tudo. Só que o que Saul fez? Guardou o melhor das ovelhas, isso no capítulo 15 de 1 Samuel, ele guarda o melhor das ovelhas, desobedece a Deus e infelizmente ele deixa de ser rei. Por quê? Porque logo no capítulo 16 de 1 Samuel, o primeiro versículo diz que Deus ele olha para Samuel, porque Samuel ele ficou com dó de Saul. Então Deus ele aparece para Samuel e ele diz assim, no primeiro versículo do capítulo 16 de 1 Samuel. Ele diz assim, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Então Deus percebeu que Samuel estava com dó de Saul, então lança essa palavra sobre Samuel, dizendo, até quando você vai ficar com dó de Saul? Eu não quero ele mais como rei sobre Israel. A partir daí, o que acontece? A partir daí, logo nos versículos 3, 4, 5, até o versículo 13 de 1 Samuel, no capítulo 16, até o versículo 13, existe ali a unção de Davi, né? A Bíblia diz que Samuel ele pega um vaso de azeite, né? O que era um vaso de azeite? Era um chifre de carneiro, né? Com óleo batido. Dentro, no interior desse chifre, desse carneiro, tinha óleo batido que servia para unção, né? Para unção dos reis do Velho Testamento. Que na maioria das vezes ela era realizada, né? Esse, vamos chamar de processo religioso, né? Esse processo religioso era realizado normalmente por um profeta enviado por Deus. Nesse caso foi Samuel. Então Samuel, ele unja Davi como rei sobre Israel, né? Antes disso, vocês sabem da história que Samuel pergunta para Jessé, dentro da casa dele, acabaram os seus filhos? E Jessé responde, não, ainda tem mais um, é o menor, ele está apacentando as minhas ovelhas no pasto. Então Samuel diz, nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Aí o texto diz que Samuel manda chamar Davi, Jessé manda um de seus filhos buscar Davi no pasto e Davi chega.
tá certo? Então, tudo isso aqui, capítulo 8, capítulo 15, capítulo 16, faz parte do cenário baseado no contexto histórico da vida de Davi, tá bom? Mas percebe-se que Davi, ele não começou a reinar logo de imediato, né? Levou mais de 10 anos para ele assumir o reino de Israel. Quando ele assume o reino de Israel, ou até ele assumir o reino de Israel, que aí ele já era um homem formado, já com uma opinião formada, ele então passa a ter em si 4 grandes qualidades. É exatamente sobre isso aí que nós vamos falar. Então eu tive de dar essa volta, eu falei sobre a biografia de Davi, né? Passamos sobre o contexto histórico de Davi para chegarmos aqui, nas qualidades de Davi. Tá legal? A primeira qualidade que Davi teve, tá? Presta atenção nisso. A primeira qualidade que Davi teve era a dependência de Deus. Davi era dependente de Deus. E se existe uma coisa boa, é quando nós dependemos de Deus. É quando você deixa de ser dependente do homem e passa a ser dependente de Deus. Livro de Salmos 31, versículo 15. Olha o que diz. Os meus dias estão em tuas mãos. É Davi que está dizendo, tá? Salmo 31, 15. É Davi que está dizendo. Os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Presta atenção. Os meus dias estão em tuas mãos. Ou seja, Davi está dizendo, eu sou dependente de Deus. Por quê? Se os meus dias estão nas mãos de Deus, logo fica subentendido que tal pessoa, ou no caso eu, me torno dependente de Deus. Então essa é a primeira qualidade de Davi, tá bom? Esse exemplo dessa qualidade de Davi, que baseia-se na sua dependência em Deus, também está registrado em Salmos de número 3, versículo 5, quando em sua oração, né, quando ele fugia de Absalão, ele já toma posse do reino. Absalão, seu filho, nessa época Davi era casado com Maaca, nessa época Davi já era rei, havia se tornado rei. Aí diz que Absalão desce em Hebrom, desce a terra de Hebrom, a cidade de Hebrom, né? Convoca algumas pessoas ali para que todos dissessem ou entendessem que ele era o rei, Absalão era o rei, sendo que na verdade o rei ainda era Davi. Então houve ali uma tentativa de usurpação de trono, do trono que Deus tinha dado para Davi. Então Absalão ele tenta usurpar o trono de Davi, o seu próprio pai, né? Isso aqui é uma questão de briga familiar. Ele tenta usurpar o trono de seu pai. Aí no versículo 5 de Salmos 3, Davi ele diz assim, ó, eu deitei, dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Ou seja, em meio aos problemas que Davi estava tendo, em meio às dificuldades que Davi estava tendo, ele deita, dorme e acorda. Por quê? Porque ele é dependente de Deus, ele torna-se dependente de Deus, ele tem essa qualidade que lhe sobressai, né? Sendo dependente de Deus, e obviamente o nome do Senhor sobre Davi foi glorificado. Por quê? Porque o texto diz que Absalão morreu, tá? Absalão ele morre sem ao menos ter conseguido assumir o trono de seu pai. Por quê? Aquilo que Deus deu para Davi é para Davi. Absalão não pode tocar. Essa era a grande realidade. Então essa é a primeira qualidade de Davi, tá bom? Anote isso. A primeira qualidade de Davi é que Davi era dependente de Deus. Tá legal, gente? A segunda qualidade que Davi teve era a humildade, tá? Era a humildade. 1 Samuel 17, verso 17, diz que Jessé, ele envia Davi aos seus irmãos enquanto Golias estava afrontando a Israel, tá? Então presta atenção, Davi é enviado pelo seu pai na guerra aos seus irmãos para enviar a eles pão, para dar a eles de comer.
Isso, gente, é símbolo de humildade. Isso é símbolo de humildade. Por quê? Porque tem alguém na guerra precisando de alimento para que possa sobreviver às demais batalhas que virão, até porque Golias não era muito fácil de se enfrentar, tinha que ser guerreiro, e além de ser guerreiro, tinha que ter o corpo forte, né? E o que o texto diz? Diz que Davi, em um símbolo de humildade, enviado pelo seu pai, ele vai na guerra e abençoa os seus irmãos. Ele poderia ter falado, não, eu não vou enviar, eu não vou dar comida para os meus irmãos, porque os meus irmãos são invejosos. Ele poderia dizer, eu não vou dar comida para os meus irmãos, eu não vou dar pão para os meus irmãos. Isso é responsabilidade deles. Mas o que Davi fez? Levou pão aos seus irmãos, enquanto seus irmãos estavam na guerra. Isso é o quê? Símbolo de humildade. Tá bom? Salmos de número 19, versículo 13. Olha o que diz. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie ele mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Salmo 19, verso 13. Olha o que ele está dizendo. Também da soberba guarda o teu servo. Quem disse isso? Davi. É Davi que está dizendo que Deus lhe guardou da soberba. Isso prova que Davi era humilde. Então, precisamos ter a humildade de Davi, ao ponto de levarmos pão aos nossos irmãos. Guarde isso, tá? Essa é a segunda qualidade de Davi. Tá legal, gente? Essa é a segunda qualidade de Davi. A terceira qualidade de Davi era a oração. Se você ler o livro de Salmos, do primeiro até o Salmo 150, você vai encontrar grandes textos que falam da oração de Davi. Você vai encontrar momentos magníficos, né, da vida de Davi quando ele estava em oração diante de Deus. E falar de oração na Bíblia não é muito difícil. Por quê? Porque teve muitas pessoas que orou na Bíblia, né? Como por exemplo, Ana orou a Deus, Deus lhe concedeu vitória. Lá no livro de Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a oração deve ser qualidade, ou uma das qualidades da vida de um cristão, tá? A oração, vou repetir, a oração deve ser a qualidade na vida de um cristão, tá bom? Davi orava, tá? Salmo 51, versículo 11. Quando ele peca contra Deus, né, diz que ele adultera, né, pecando contra Deus, ele pega a mulher do seu próximo, que era Betseba, né, a mulher de Urias, ele comete esse pecado de adultério. Só que mesmo cometendo esse pecado de adultério, ele ora a Deus, né? E a sua oração, lá em Salmo 51, versículo 11, foi fantástica, né? Olha o que Davi diz. Não me lances fora da tua presença. Gente, olha que oração linda. E não só isso. Olha o que ele diz. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha a oração que Davi faz. Ele poderia ter falado assim, Senhor, eu pequei, mas não tira de mim o meu reino. Ele poderia dizer, Senhor, eu pequei, mas não retire de mim o meu cetro. Ele poderia dizer, Senhor, eu pequei, mas não retire de mim o meu palácio, porque eu sou rei. Pelo contrário, gente. Na oração de Davi, ele ora para Deus, em Salmo 51, verso 11, dizendo para Deus não tirar dele o Espírito Santo. Ele valoriza a presença do Espírito Santo. Na oração de Davi, né, ele valoriza o Espírito Santo. Então, a oração deve ser uma das nossas qualidades, assim como foi uma das qualidades de Davi. Tá legal, gente? A oração fez parte da vida de Davi. A quarta e última qualidade de Davi era o sentimento de adorador que ele tinha. Ou seja, era a adoração, tá?
A adoração fazia parte do cotidiano de Davi. Sempre Davi estava adorando. A história secular diz que a formação ou a escrita dos Salmos 23 foi exatamente quando ele estava no pasto. Então percebe-se que Davi está no pasto, ele adora. Davi está no palácio, ele também adora. Davi está descendo as ruas de Jerusalém, mas ele está descendo as ruas de Jerusalém adorando. Por quê? A adoração fazia parte do cotidiano da vida de Davi. E isso era uma das suas grandes qualidades. Falar de adoração também não é muito difícil dentro da Bíblia, porque nós temos grandes exemplos de adoração de pessoas que passaram por dificuldades e mesmo assim adorou a Deus. Como por exemplo Mateus 8, né? O leproso ele se prostra diante de Jesus e o adora, né? Como por exemplo Jó, capítulo 1, versículo 20, diz que Jó o adorou. Olha que coisa linda. Em meio às dificuldades, sempre tem alguém que vai adorar a Deus. Então, essa qualidade de adoração é exatamente o que nós precisamos ter. Essa qualidade de adoração é o que eu preciso ter. É o que você precisa ter. Porque só através da adoração a Deus que nós receberemos de Deus a nossa vitória. Tá legal? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. O filho de Davi tinha acabado de morrer. Tá? Presta atenção nisso. O filho de Davi tinha acabado de morrer. Davi está com o seu filho morto. E olha o que diz. Então, 2 Samuel 12, verso 20. Olha o que diz o texto. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E entrou na casa do Senhor e o adorou. Gente, o filho dele acabou de morrer. E o que ele está fazendo? Adorando a Deus. A morte que toma conta de sua casa não impede de adorar a Deus. Ele entra no templo para adorar a Deus. Tá bom? Salmos de número 100, do 1 ao 5. Olha o que diz. Davi dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, adoração. Se apresentar a Ele com adoração. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que fez, né? Foi Ele que nos fez e somos dele. Somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 100, Davi está adorando. Adoração é foi uma das qualidades de Davi. Então, essas 4 qualidades que Davi teve, sendo a primeira qualidade, dependência de Deus, a segunda, humildade, a terceira, oração e a quarta, adoração, são qualidades que com certeza Deus ele requer que eu tenha e que você tenha, tá bom? Por isso que o nosso seminário, o Seminário Ágape, tem esse intuito, né? Esse propósito de ensinar você a palavra de Deus, fazer com que você entenda que a vida não é fácil. Fazer com que você entenda que dificuldades virão. A vida não é fácil. Mas em meio a essas dificuldades, se você for se tornar uma pessoa dependente, se você se tornar uma pessoa humilde, se você passar a ter uma vida de oração e adorar a Deus, a sua vida vai mudar. Tá bom? Então assim, eu vou encerrando por aqui a nossa aula de hoje, mas fica assim, que você tenha as qualidades de Davi. Tá legal? Que você seja dependente de Deus, que você seja humilde, que você ore e que em meio às dificuldades você possa o adorar. Para que através de tudo isso, o nome do Senhor seja glorificado. Tá legal, gente? Então, esse foi o seminário de hoje, falando aí sobre as qualidades de Davi. Tá legal, gente? Fiquem todos com Deus. Até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem estarei aqui de novo, né, com um outro tema também maravilhoso. E antes que eu encerre, não esqueça, tá?
Não esqueça, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse nosso seminário, que eu tenho certeza que vai trazer crescimento para você e para sua família e para toda a sua casa, tá bom? Esse foi o nosso seminário de hoje com o tema As 4 Qualidades de Davi. Até a próxima, se Deus quiser.